Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal, pegando aqui o Ibovespa após o pregão desta sexta-feira, dia 5 de setembro, que fechou em queda de 0,19% no pregão, tendo de indefinição, e na semana perdendo aí praticamente 1%, apresentando ali uma chance de ter alguma correção da última subida, mas ainda mantendo a sua característica de tendência de alta de médio prazo. A perda da mínima dessa semana, que foi 60.243, reforça a chance da gente ter um movimento aqui para baixo no gráfico semanal, ou seja, uma correção um pouco maior no tempo desse último movimento de subida do gráfico diário. Então, esse candle de indefinição, se eu olhar para o gráfico de 60 minutos, eu observo um movimento bom para baixo, um movimento fraco para cima, e ainda caracterizando uma chance maior de poder vir aqui para baixo o Ibovespa. Então, o desafio imediato está na faixa de 60.930 a 61.000 pontos. Primeiro nível de resistência para o índice. Aí depois disso já vai ficar mais lá para a região que testou na 62.200 a 62.300. PETR4 teve um pregão de indefinição com leve alta de 0,13%. E dentro desse terceiro pregão aí de correção, ainda para mim é uma correção pequena, para já buscar uma compra aqui, para ter uma relação risco-ganho mais favorável. Ideal que essa correção fosse um pouco maior no tempo, dentro do que ela apresentou aqui desse movimento de subida. Por exemplo, mais uns 2 pregões, aí já começaria a ficar um pouco mais interessante, tivesse uns 2 pregões aqui buscando a região dos R$22, seria o próximo nível de suporte. Pelo gráfico semanal, a ação caiu 2,27%, invadindo parte do corpo do candle anterior, uma sinalização um pouco mais negativa, também trazendo uma chance de ter alguma correção dessa tendência de alta de médio prazo. E aí, para ter essa correção, uma sinalização de confirmação desse candle aqui, teria que ser a perda da mínima do pregão de hoje, 22,43. Que da mesma forma em relação ao Ibovespa, aqui no G60 a tendência é de baixa, e gerou uma correção no tempo desse último movimento de baixa, trazendo uma chance de continuidade da queda. Enquanto não apresentar nada contrário, segue aqui dentro de uma tendência de baixa no intraday e apresentando ainda a característica para baixo. Vale 5, a Vale 5 hoje foi lá para perder o suporte aqui na faixa dos 25 e 27, tinha um suporte mais abaixo em 24,88, também oscilou abaixo, mas terminou fechando acima nos R$25. A semana na Vale foi bem ruim, queda de 3,74%. A Vale não vem acompanhando aí o que o Ibovespa fez, a ação está mal, o cenário gráfico do ativo muito mal. Depois de um movimento bom para cima, superando o topo anterior, ela devolve tudo e ainda perde os 2 fundos anteriores em termos de oscilação. Então é algo negativo. Cenário gráfico ruim para compra nesse momento, pensando em swing trade. Então, compra aqui eu não identifico, mesmo falando compra contra tendência, teria que arriscar a superação da máxima desse pregão de 25,46, com uma queda de 1,77% no dia. Mas não é uma operação que eu ainda teria interesse em fazer. Se fosse para fazer, arriscar um pouco mais em uma compra contra tendência, ideal que tivesse um candle assim um pouco inferior aqui para baixo, podendo vir até perder essa mínima, para depois buscar essa entrada aqui um pouco mais abaixo na Vale. Mas por enquanto cenário negativo, e agora a região que era de suporte na faixa dos 25,50 até aqui essa região de 25 e 27 tende a funcionar como resistência, principalmente a região de 25,50 a 25,65. VLID 3, encerramos a posição comprada, chegou ali no objetivo 40,45, a operação proporcionou então um ganho aí de 4,49%, chegou até a andar um pouco mais, mas saímos aí com um ganho de 4,49%, isso na operação e representando um ganho no capital de 1,05% na VLID. Seguimos ainda comprado em Nato 3. Quais outros ativos, além dos ativos que eu já comentei na última videoanálise, que seguem sendo ativos válidos e para possível entrada no decorrer da próxima semana, podemos ter algumas oportunidades até um pouco mais interessantes no decorrer da próxima semana, devido já a uma semana mais corretiva do Ibovespa, diversos ativos estão no processo de correção.
A Ciel 3, que já está em tendência de baixa, seria uma das alternativas. Essa é um pouco mais ousada, porque está em tendência de baixa no curto prazo, principalmente considerando essa última movimentação aqui do preço dela, mas dependendo da sinalização de força a partir do próximo pregão, rompendo principalmente essa região aqui dos 41,40, seria uma alternativa de compra nessa ação, tentando pegar uma retomada de tendência de alta dela. Então é uma operação um pouco mais arriscada nessa ação, mas confirmando, é uma operação que também teria uma relação risco-ganho bem mais favorável. Está arriscando aqui um pouco, mas se também confirmar essa reversão, depois já de uma boa tendência de baixa, depois de uma correção ali no semanal, um bom movimento de correção no semanal, se ela conseguir confirmar toda essa reversão, a relação risco-ganho tende a ser bem interessante para essa entrada. CPFE3 vem também fazendo um processo corretivo aqui do último movimento de subida. A queda na semana foi de 3,66%, próximo suporte na faixa dos 20,76%. É um ativo para monitorar no decorrer da próxima semana, que pode também trazer alternativa de compra dentro do que ela vem apresentando aqui nessa queda. Uma das possibilidades mais simples é que, se começar a segunda-feira já subindo de maneira forte, seria entrada ao superar R$ 21,77. Essa aqui seria uma entrada ainda a favor da tendência de alta de curto prazo, que é diferente da Ciel 3. No caso da CCRO3, alguns ativos estão dessa forma, gerando uma correção, está no seu terceiro pregão de correção, BBAS3, tem outros papéis nesse formato, ainda uma correção maior aqui no preço ou no tempo seria algo interessante. O próximo suporte para a CCRO3, quando eu falo preço ou tempo, ela pode até ficar aqui um pouco mais parada para depois voltar a subir, ou no preço vir aqui um pouco mais para baixo, dando indícios de desaceleração dessa queda. E aí o próximo suporte da ação, R$ 19,40. Então é um ativo também que ficaria atento no decorrer da próxima semana em busca de uma entrada, uma compra de um possível fundo ascendente a favor da tendência de alta de curto prazo. E por último, a ALPA 4. A ALPA 4, ativo que está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, vai dando indício de possível reversão da tendência que ela vinha de baixo de médio prazo, com esse movimento aqui que ela fez mais forte para cima. Então, dentro do que ela vem fazendo aqui nesse movimento de correção, também é um papel que na parte do próximo pregão pode já trazer uma alternativa de entrada, se gerar alguma sinalização de força no G60, fechar uma boa primeira hora de pregão aqui para cima e gerar nova máxima, seria uma alternativa de compra em cima da ALPA 4. Se tiver mais um pregão aqui para baixo, também seria interessante já na terça-feira buscar uma entrada na superação da máxima do pregão anterior, a favor da tendência. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Desejo a você um excelente final de semana, aproveite bastante e voltamos a nos encontrar na segunda-feira. Um grande abraço.